Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio do Campo de Treino, onde vais aprender como não ser um treino dummy na arena. Vamos começar. Hoje vamos abordar dois tópicos: palos com dois elementos e palos com buffs passivos na arena. Primeiro tópico: palos com dois elementos. No ecrã, podes ver a tabela básica de forças e fraquezas elementares. Provavelmente já sabes de cor, mas vou deixá-la aqui para referência rápida. Também podes ver algumas informações adicionais a cinzento, retiradas do site do Paulo Professor, cujo link deixarei abaixo. Aqui podemos ver que com ataques super eficazes contra um determinado tipo aparecem a vermelho, como se fosse um headshot. Também podemos ver que palos são resistentes contra ataques do mesmo tipo e contra ataques do elemento contra o qual são super eficazes, e esses números aparecem a cinzento. A tabela também menciona que palos com dois elementos podem anular uma fraqueza, e esses números aparecem em branco. A tabela que criei aqui é uma matriz básica que vou explicar em breve, mas que serve de base para a análise de palos com dois elementos. Matemática, por trás disto, dano super eficaz equivale a 50% mais de dano e não o dobro do dano. Resistência é igual a menos 33% de dano e não metade do dano. Stab, sem type attack bonus, é mais 20% de dano. Por fim, super eficaz mais stab dá 80% de dano, não 70%. Esta matemática foi retirada do site do Paulo Professor, que talvez conheças pelos seus vídeos com fórmulas nerds de Excel. Neste vídeo vou testar estes números e ver se tudo bate certo. Agora vamos analisar os palos com dois elementos. Aqui temos os tipos primário e secundário de um palo. Podemos ver o dano recebido com base nesses tipos, considerando fraquezas, resistências e vantagens. Depois, consideramos o dano causado com ataques padrão do tipo 1, tipo 2 e ataques neutros. Escolhi este formato porque permite maximizar a cobertura de dano de um palo em PvP. Podemos sempre especializar ainda mais os ataques, mas esta abordagem dá-nos uma boa ideia das vantagens e desvantagens de um palo com dois elementos. Quando falamos de palos de dois elementos, sabemos quem é o rei, o Jormunteir Ignis. Vamos analisar. Além dos seus atributos incríveis, Jormunteir Ignis tem uma excelente combinação de tipos, dragão e fogo. Dois outros palos partilham esta tipagem, Plasma de Ryu e Chillet Ignis. Mas o Jormunteir Ignis destaca-se pelo seu equilíbrio entre poder ofensivo e resistência, com 130 HP e 130 de ataque. O Blasamut Ryu tem estatísticas semelhantes, 105, 130 e 125, mas não tem acesso ao Trait Legend, o que reduz bastante a sua resistência. Agora, focando-nos nos elementos dragão e fogo, o motivo pelo qual é tão poderosa é simples. Tem apenas uma fraqueza e 4 resistências, como podem ver aqui. Isto torna o Jormunteir Ignis um dos melhores palos para PvP na arena. Quando analisamos os danos recebidos, vemos que o dano de gelo, que normalmente seria uma fraqueza do tipo dragão, é neutralizado pelo tipo fogo. Mais tarde no vídeo vamos ver isso. Mas o mais interessante é que, mesmo matematicamente falando, um tipo de dragão fogo deveria levar mais dano de um ataque de gelo do que, por exemplo, um tipo sombrio. Ora vejamos, super efetivo, mais stab é 80% e resistir é menos 33%, então o Jormunteir deveria levar mais dano que um tipo sombrio, mas leva o mesmo. Em testes, o Jormunteir Ignis leva exatamente o mesmo dano que um pau sombrio. Isto mostra que a resistência anula totalmente a fraqueza. Isto tudo aliado ao facto que, ofensivamente, o fogo é o único elemento que é super efetivo contra dois elementos e dragão é super efetivo contra sombrio, que é o elemento com mais paus no jogo, torna os Jormunteir, como eu disse, uma potência. Para efeitos de teste, vamos usar um Jormunteir Ignis sem passivas defensivas, com um total de defesa de 666 e uma bela no ar livre, que também tem as mesmas estatísticas de defesa, sem base, e também sem passivas defensivas, resultando numa defesa total de 666 na mesma situação. Agora vamos testar isto com Frostallion, que além de ter dano super eficaz, também tem stab. Gostaria de agradecer ao meu amigo Bacon por ajudar neste teste. E prometo que nenhum pau sofreu demasiado durante os testes.
Vamos passar aos testes. Agora, deixem-me montar o meu Fastrella para fazermos um teste de bug preciso. Iha! Parece um cowboy. Vamos começar com os disparos de metralhadora. Lembra-te que o Frostelian dá dano tipo gelo ao seu cavaleiro. Então os meus disparos de metralhadora estão atualmente a causar dano de gelo. Contra o Jormuntide Ignis, a metralhadora está a causar uma média de dano, 19 dano, como podes ver. A seguir vamos testar contra a Bela Noir Libero. Ela claramente não está a colaborar. Aqui vamos nós. Também uma média de 19 dano, com headshot no meio. Agora vamos a uma das habilidades do Frostelian, para comparar o dano que causa. Agora o Ignis. Agora a Bela. E novamente o Ignis. Oh, um crit, mas esse podemos ignorar. Como podemos ver, mesmo que matematicamente falando, um tipo de dragão fogo devesse levar mais dano que um tipo sombrio de um ataque de gelo, na prática estão a receber exatamente o mesmo dano. Isto significa que efetivamente resistir a um determinado elemento anula a fraqueza a esse mesmo elemento. E é por isso que os tipos duplos são tão interessantes. Porque é que o Ignis é o rei dos paus do tipo duplo. Agora, paus com buffs passivos. Testes na arena. Vamos testar paus que dão buffs passivos ao jogador. Para isto vou usar o Anubis como o meu pau ativo. Isto dar-me-á dano do tipo terra que usarei contra o Orcerk. Um pau fraco a esse elemento. Podemos ver que os meus tiros de metralhadora vão causar dano super eficaz. Observe. Agora, vamos ver o que é que acontece quando o Anubis morre. Teoricamente, eu deveria perder o buff passivo, mas não perco. Mesmo com o Anubis morto, vou continuar a causar dano super eficaz no Orcerk. Ora vejam. Estão a ver? Agora vamos estar com o Verdash. Me vai dar um bónus de velocidade e dano do tipo planta. Do outro lado vou ter um Anubis que é fraco a ataques de planta. Vamos ver o dano super eficaz que eu causo ao Anubis. Como podem ver, estou a dar dano super eficaz. Agora vamos ver o que acontece quando o Verdash morrer. Continuo a dar dano super eficaz contra o Anubis e o Jormuntide está a resistir aos meus ataques. Isto quer dizer que eu continuo com o buff. Isto significa que os buffs passivos continuam mesmo depois do pau morrer, o que é muito significante na arena. A minha questão é, isto é um bug? Pocket Pass fez isto de propósito? Ou simplesmente nunca testaram isto corretamente? Eu descobri este detalhe ao lutar com o Felbat, porque mesmo depois de ele morrer, continuava a roubar vida com os meus ataques. Todos os paus com buffs passivos funcionam assim? Se notaste isto com outros paus ou tens algum que gostarias que eu testasse, deixa um comentário aí em baixo. Se quiseres saber mais sobre algum tópico específico, comenta aqui ou junta-te ao meu servidor de Discord, onde lanço regularmente vídeos e posts sobre o que querem cobrir no próximo episódio. Lembra-te, só os fortes sobrevivem.